último vídeo nós fizemos o nosso primeiro exercício de taxa de variação. E agora eu quero explicar melhor isso para vocês e fazer um outro exercício que talvez solidifique essa ideia melhor na sua cabeça. Então vamos supor que eu tenho um cone. Vamos supor que eu tenha um funil, na verdade, né? É um cone virado de cabeça para baixo, né? Vamos supor que eu tenha aqui um funil. Um funil assim. Certo? E eu tenho água nesse funil. Nesse funil aqui, eu tenho água dentro dele, né? E vamos dizer que a relação entre a altura dessa aguinha aqui, entre a altura de água, né? Entre a altura de água e o raio que ela possui, né? Esse raio aqui, deixa eu mudar de cor. E esse raio aqui que ela possui, esse raio aqui e essa altura, né? Eles vão mudando, né? Antes aqui o raio era, aqui embaixo o raio é bem pequeno, e daí conforme vai subindo o raio vai ficando maior, a altura vai ficando maior, né? Vamos dizer que a relação entre a altura e o raio, vamos dizer que essa relação é dada pela fórmula H é igual a 2R. Certo? Então eu te falei isso, a altura é sempre o dobro do raio. Certo? Se a altura aqui é 10, o raio é 5. Ok? E vamos supor que eu vou começar a colocar água aqui dentro. Eu vou começar a colocar água aqui dentro. E eu vou colocar água com uma vazão de 1 centímetro cúbico por segundo. Ou seja, eu coloco 1 centímetro cúbico de água a cada segundo aqui. Então você pode imaginar que essa altura vai começar a crescer. E se essa altura vai começar a crescer, o raio também vai começar a crescer, né? Certo? E o que eu quero saber é o quanto que o volume muda. Eu quero saber, deixa eu escrever isso. Eu quero saber quão rápido o nível de água, está subindo quando a minha altura é 2 centímetros. Quando a altura é 2 centímetros. H igual a 2 centímetros. É isso que eu quero saber. Eu quero saber quão rápido o nível de água está subindo quando a altura é 2 centímetros. Certo? Então pensa no que eu quero. Eu quero saber a variação do nível de água com relação ao tempo, né? Então o que eu quero saber? Eu quero saber a relação da minha altura com relação ao tempo quando H for 2 centímetros. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Certo? Então vamos pegar... sempre quando você tem esse exercício, você precisa saber alguma fórmula básica disso aqui. Qual fórmula a gente pode usar no caso desse funil, né? A gente pode usar a fórmula do volume dele. Qual é a fórmula do volume de um funil? Bem, eu não sei se você lembra, mas isso aqui é a mesma fórmula da pirâmide. O volume é 1/3 vezes a base, que nesse caso a base seria esse círculo aqui, né? Se você conseguir imaginar em 3 dimensões. Seria a base vezes a nossa altura, né? No caso, como é que a gente calcularia a área dessa base, né? Bem, como a base é um círculo, a área seria πr ao quadrado, né? πr ao quadrado vezes h. Então esse é o meu volume. É 1/3 πr ao quadrado vezes h. Certo? É 1/3 πr ao quadrado vezes h. Agora, pensa, o raio, eu quero deixar tudo aqui em termos de h, né? Qual relação a gente tem entre o raio e a altura? Bem, a gente tem essa relação aqui. Eu posso reescrever o raio, né, passando 2 dividindo, eu posso reescrever o raio como sendo h sobre 2. Então, essa minha fórmula eu posso reescrever ela como sendo o volume sendo igual a 1/3 π vezes o raio,
que é h sobre 2 ao quadrado, vezes a altura. Certo? Ok? Então, para simplificar isso mais ainda, vamos ver aqui. Isso aqui vai ficar 1/3 π 1 sobre 4 vezes h ao quadrado vezes h, né? Multiplicando aqui o h e 1/4 com 1/3, isso aqui vai ficar 1 sobre 12, né? Que é 1/3 vezes 1/4, π h ao cubo. Certo? Essa é a minha fórmula do volume. Deixa eu ir para baixo aqui e escrever isso de uma forma mais bonita. Vamos mudar a cor, que está meio monótono. Vamos mudar a cor. Então, o meu volume ele é igual a 1 sobre 12 vezes π h ao cubo. Certo? Agora lembra, eu quero saber o quão rápido o nível de água está subindo, quando a altura é 2. Eu quero saber a derivada com relação ao tempo. Então, o que eu faço para saber a derivada com relação ao tempo? Bem, eu aplico a derivada dos dois lados dessa equação, né? Então, vai ficar a derivada com relação ao tempo do meu volume é igual à derivada com relação ao tempo dessa equação aqui. 1 sobre 12 π h ao cubo. Certo? πh ao cubo. Ótimo. Isso aqui, de novo, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Regra da cadeia. A derivada do meu volume, deixa eu fazer na cor de antes. A derivada do meu volume com relação ao tempo, vai ser a derivada do termo de dentro, né? Quem é o termo de dentro aqui? Quem é a incógnita aqui? É h, né? Então vai ser a derivada do meu termo de dentro. Então, deixa eu fazer na cor certa aqui. Vai ser a derivada do meu termo de dentro, que é o h, com relação ao tempo. Isso é a minha derivada de dentro. E eu multiplico isso pela derivada de fora. Que a derivada de fora seria a minha derivada do volume. Só que essa derivada de fora, eu vou fazer como se isso aqui fosse a minha incógnita. Então, é a derivada com relação a h. E se você imaginar os desenhos como sendo números bem pequenos, você pode ver como isso faz sentido, porque dá para eu cancelar o dh com dh e eu volto aqui na minha fórmula do volume. Certo? Então vamos ver aqui. Qual é a minha variação do volume com relação à altura? Bem, eu já tenho a fórmula aqui. Lembra, o meu volume ele é 1 sobre 12 π h ao cubo. Qual vai ser a derivada dele com relação a h? Bem, aqui é simples, né? É só fazer aqui a regra do expoente. Eu multiplico 3 por 1 sobre 12, vai ficar 1 sobre 4, né? Porque o 3 cancela com 12. Π aqui porque é uma constante. H e eu diminuo o expoente por 1. Então fica 1/4 π h sobre 2. Então, é isso aqui, 1 sobre 4 π h ao cubo. Certo? Agora, qual é a variação? A variação da altura com relação ao tempo é o que eu quero, né? A variação da altura com relação ao tempo é o que eu quero. Deixa eu continuar fazendo nas cores. A variação da altura com relação ao tempo é o que eu quero. Agora que vem. Qual é a minha variação do volume com relação ao tempo? Pensa. Opa, eu não estou colocando água nesse funil. Quanto de água que eu estou colocando? Eu estou colocando 1 centímetro cúbico por segundo. 1 centímetro cúbico por segundo. Centímetro cúbico é medida do quê? Não é de volume? Então eu estou colocando 1 volume por segundo, que é uma medida de tempo. Certo? Isso aqui é a minha variação do volume com relação ao tempo. É o tanto que o volume varia, que no caso é 1 centímetro cúbico, a cada unidade de tempo. Isso aqui é a minha derivada. Certo? É só vocês lembrarem que cálculo é variação. É as coisas variando com relação a outra. Isso aqui é uma variação de volume. Eu estou colocando 1 centímetro cúbico por segundo. O meu volume está variando com relação ao tempo. Então, essa é a minha derivada do volume com relação ao tempo. É
é 1 centímetro cúbico por segundo. Certo? É 1 centímetro cúbico por segundo. Ótimo. Então vamos fazer aqui a conta que a gente quer descobrir o dH/dt. Então a gente fica aqui 1 é igual ao meu dH/dt, que é o que eu quero, multiplicado por 1/4 πh ao quadrado. Certo? Então, aqui, ele pediu o meu dH/dt quando o h fosse quanto? Acho que era 2, não era? Isso. Ele pediu para o meu h ser 2. Então, agora é só substituir aqui o meu h valendo 2. Eu vou ficar aqui 1 é igual a minha variação da altura com relação ao tempo, o tanto que o nível de água está subindo com relação ao tempo, vezes 1/4 π, e a minha altura, que nesse caso é 2 ao quadrado. Então eu vou ficar aqui, 1 é igual à variação do meu nível de água, que é a derivada. Esse 1/4 eu posso simplificar com o 2, né? E vai ficar multiplicado por 2π. É isso mesmo? Não, o 4 simplifica completamente com 2 ao quadrado, né? É porque aqui o 4 simplifica com 2, fica 2, e daí simplifica de novo com 2, fica nada. Então vai ser só π mesmo. E daí, dividindo o π dos dois lados, eu vou ter que a minha variação do nível de água com relação ao tempo é igual a 1 sobre π. E você tenta entender o que é isso. É o tanto que o meu nível de água está subindo com relação ao tempo. É a velocidade do meu nível de água. É o tanto que o meu nível de água sobe com relação ao tempo quando a minha altura é 2. Né? Então isso aqui, a velocidade do meu nível de água nesse ponto instantâneo, né, que cálculo é sobre instantaneidade, isso aqui é 1 sobre π centímetros por segundo. É o tanto que ele sobe. É o tanto que o meu nível de água está subindo naquele exato momento. Naquele exato momento. Certo? No próximo vídeo a gente faz mais um desses. E daí eu acho que vai ficar bem sólido na nossa cabeça.